Olá, paz e bem. Saúdo a todos e todas a partir de Belém do Pará, em meio à Amazônia. E vamos apresentar para vocês uma pequena pano de fundo, né, uma imagem do que é a floresta amazônica brasileira. Então, da onde saem as ações da Diocese Anglicana da Amazônia, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, este pano de fundo das nossas ações. Pode passar, por favor, Rodrigo. A primeira. Esta é uma imagem da Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira corresponde a cerca de 49% do território brasileiro. 49%. Portanto, é gigantesca a Amazônia brasileira. E a Diocese Anglicana da Amazônia, né, é um pouco menor, ela pega um pedaço um pouco menor da Amazônia, né, mas são cerca de 40 a 42% do território brasileiro está dentro da área da Amazônia. Né? Então, a Amazônia, a Diocese Anglicana da Amazônia é gigante em seu território, né, compreendendo 5 estados do Brasil. Por favor, próximo. Isto corresponde, então, a Amazônia brasileira corresponde a mais de 4.200.000 quilômetros quadrados. 4.200.000 quilômetros quadrados. Nesta Amazônia brasileira vivem mais de 30 milhões de pessoas. E entre esses 30 milhões de pessoas, cerca de 1 milhão são indígenas. Esses indígenas estão distribuídos em mais de 180 povos distintos, sendo que há ainda, segundo uns institutos nacionais de estudo, cerca de 100 povos ou grupos vivendo isolados. Os povos isolados são povos que não querem manter contato, né, com a sociedade, especialmente a sociedade branca. Eles mantêm sua cultura em isolamento, vivendo em áreas distantes ainda, né, e quase inacessíveis da floresta. Os indígenas brasileiros, então, falam centenas de outros idiomas, né? Há muito ainda o que se aprender com todos estes povos. E do ponto de vista da fauna e da flora, a Amazônia brasileira, né, já tem catalogada mais de 30 mil espécies de plantas, 350 espécies, 350 espécies de, perdão, espécies de répteis. Nós temos também já catalogada 427 espécies de mamíferos, né? São mais de 3.000 espécies de peixes e mais de 1.300 espécies de aves, sendo que está confirmadíssimo, né, que nós temos um desconhecimento gigante ainda do que há na floresta. Nos últimos 5 meses já foram catalogadas mais 34 espécies de insetos, né, que não eram desconhecidos ainda. Então, à medida que avançam pesquisas científicas, se descobre a imensidão que representa a floresta amazônica, na sua área ainda afastada, né, a sua área ainda não pesquisada, a sua área ainda não dominada. Mas também ela está em constante risco, né? E são gigantes os embates políticos,
com a mineração, a derrubada de árvores e os desafios também com o que chamamos de hidrovias. Querem abrir os rios da Amazônia para que ali passe, né, a produção de soja, especialmente para exportação. Dentro desse universo da floresta amazônica está localizada a Diocese Anglicana da Amazônia, que foi fundada em 2006, tem como sua bispa a bispa Marinês Bassotto, também bispa primaz da província do Brasil, né? Ela é uma diocese com somente 9 clérigos, né? Embora com 42% do território brasileiro, somente 9 clérigos. Porém, tem se empenhado grandemente, né, em cumprir a quinta marca da missão anglicana, né, de cuidar, né, da toda a criação. E para isto, especialmente depois do processo da pandemia, foram adotadas algumas ações muito práticas. Em 2022, foi criada a Comissão Diocesana de Sustentabilidade Ambiental e Povos Originários, que já no ano de 2023, um ano após a sua instalação, apresentou em concílio, né, a política diocesana de sustentabilidade ambiental, ou seja, as normas que passam a reger a vida da diocese em tudo que se refere a meio ambiente, sustentabilidade, compras, deslocamentos, e também instituiu um manual de boas práticas, que foram distribuídos a todas as comunidades, incentivando que tanto como pessoa, indivíduo, mas também como comunidade, pudéssemos partilhar e construir práticas de sustentabilidade, implementá-las em nossas comunidades e também nas casas, individualmente, dando um testemunho deste cuidado com a criação. E a partir deste ponto de partida, outros projetos vieram a surgir. Eu quero convidar a Gabriele, que está à frente de um desses projetos, assistente social, para apresentar o projeto Resiliência Climática. Boa tarde a todos. Como o reverendo falou, sou a Gabriele e estou atuando na coordenação de alguns projetos que são desenvolvidos aqui na Diocese Anglicana da Amazônia, né? Que mais especificamente projetos desenvolvidos aqui no estado do Pará. Então, como bem foi falado pelo reverendo Ives, né? Diante de todo esse contexto, né, que destaca a grandeza que é a Amazônia, e que faz parte a Diocese Anglicana da Amazônia. Então, a gente vai apresentar alguns projetos que são desenvolvidos aqui. Vamos começar pelo projeto de resiliência climática, que tem como objetivo avançar na resiliência climática por meio do reflorestamento, da preservação de sementes e de iniciativas agroecológicas comunitárias em comunidades amazônicas. Então, dentro desse projeto, há duas vertentes principais. A primeira está voltada à recuperação do bioma amazônico em comunidades ribeirinhas e também ao reflorestamento da vegetação nativa integrada à cultura do açaí. Essa primeira vertente, ela está voltada à construção de viveiros de mudas florestais, que foram construídas no município de Cametá, aqui no estado do Pará. E essa recuperação da vegetação nativa, ela é integrada à cultura do açaí, porque a cultura do açaí faz parte da vida da população que reside nessas comunidades ribeirinhas e também faz parte da economia local. Então, Cametá é um município em que há mais de 130 mil habitantes e tem uma economia fortemente voltada à agricultura. Então, e também a monocultura do açaí. Então, ao longo do tempo, essa monocultura do açaí, ela fez com que houvesse uma perda da biodiversidade local
reduzindo variedade de espécies e também de animais que eram específicos, né, que eram dali da região. Então, outra vertente também desse projeto é a implantação de hortas comunitárias em comunidades quilombolas da região aqui do Pará, que são municípios de Santa Luzia do Pará e o município também de Acará. Então, aqui são algumas fotos que nós trouxemos. A primeira foto mostra uma horta comunitária que foi implantada na comunidade de Santa Maria, uma comunidade quilombola. Também fotos que apresentam os viveiros de mudas. Tem uma imagem que eu gostaria de destacar também, que está relacionada aos viveiros. Essa imagem em que aparecem algumas mulheres, elas estão justamente nesse processo de preparo das mudas. Então, é importante destacar que essa participação ativa das mulheres nos projetos da diocese, né, são participações não só na tomada de decisões, mas em todos os processos que envolvem e que são necessários para o desenvolvimento dos projetos. Então, ao lado dessa imagem, tem alguns alimentos que foram produzidos nas hortas comunitárias também, e nas imagens acima são viveiros também que foram construídos. Então, só para colocar alguns resultados, foram produzidos mais de 1.900 mudas, considerando o último ano, né, o ano de 2025. Foram distribuídas mais de 1.700 mudas, foram comercializadas 305 mudas de espécies, né, de nativas, né, da região, e foram preservadas mais em torno de 27 sementes diferentes também. Então, nesse processo também houve a parceria da prefeitura do município, então é um projeto muito importante que acontece lá na região. As hortas também, houve uma produção de mais de 800 alimentos, que contribuiu não só para a segurança alimentar, mas no incentivo de práticas sustentáveis e o fortalecimento do trabalho coletivo. Então, esses espaços, né, essas hortas comunitárias, elas também são espaços de produção de alimentos saudáveis, que fortalecem também a comunidade e valorizam também as práticas tradicionais. Então, para a próxima imagem, nós trazemos também o curso de educadores populares na Amazônia, que tem como objetivo formar lideranças locais que atuem como modificadores em seus territórios, tendo como prática a elaboração de projetos com incidência social nesta região. Então, esse curso de educadores populares, se a Laura estiver disponível para complementar. Sim, sim.
Dando continuidade a essas ações, né, de justiça socioambiental aqui na Amazônia, é válido destacar também a atuação da Igreja Anglicana na hospitalidade e na coordenação, no fortalecimento do tapiri ecumênico e interreligioso que aconteceu aqui no estado do Pará, em meio à COP30, né, que é o maior evento climático do mundo. Então, a igreja foi muito importante nesse processo de fortalecimento dos movimentos, lutas sociais, ecumênicas e interreligiosas, que contou com a participação de mais de 50 entidades, né, dentre igrejas, organizações da sociedade civil, religiões afro e demais organismos ecumênicos, e mais de 4.000 participantes nas mesas temáticas. Então, foi um evento extremamente importante aqui para a região. Pode passar o slide? Ah, tá. Então, eu vou só fazer um encerramento, porque esse momento de oração vai ficar no final da nossa atividade aqui. Então, é necessário reconhecer que os impactos das mudanças climáticas não atingem a todas as pessoas, né, de forma igual, né? Eles afetam com mais intensidade justamente as populações que já historicamente enfrentam desigualdades. Então, a ADAA, né, a Diocese Anglicana da Amazônia, compreende que proteger a floresta e os rios também é proteger as pessoas que dependem diretamente desses territórios para viver. Então, a atuação ela visa garantir que essas comunidades ela possam continuar vivendo com dignidade, protegendo seus territórios, seus modos de vida e também seus conhecimentos. É isso, obrigada. Agradecemos pela biodiversidade única, pelas plantas que curam, pelos animais que encantam, pelos peixes que alimentam os povos e renovam os rios, e pela sabedoria milenar dos povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, que guardam os segredos do equilíbrio e do respeito à tua criação.